Olá, meus amigos da EMAP, do nosso curso intensivo da Magistratura Estadual. Uma alegria imensa estar aqui de volta para conversar com vocês hoje sobre um assunto muito especial. Nós falaremos sobre os poderes do juiz no novo Código de Processo Civil. Vejam, eu preciso que vocês reparem a importância do tema. Hoje nós vamos falar não apenas da sua preparação para a aprovação do concurso, mas também da sua atuação posteriormente como magistrado. Então, tudo que nós falarmos aqui, você utilizará na prática, eu tenho certeza absoluta disso. A noção, o paradigma a respeito dos poderes do juiz no novo Código de Processo Civil está lá no artigo 139 do CPC. Então, o dispositivo referencial para você anotar é 139. Mas isso você já sabe. O que eu tenho de novo para falar é que, além do 139, nós temos inúmeros outros dispositivos, outras regras, não só no CPC, mas também na Constituição, que estabelecem os poderes do juiz. Retomando o que nós falamos na primeira aula, eu preciso que vocês tenham uma boa noção e diferenciação entre os conceitos de processualística e jurisdicionalística. Quando eu trato de poderes, eu trato sobre jurisdição, tá bem? Essencialmente eu trato sobre jurisdição. Jurisdição é poder. Então, o juiz apenas atua com esses poderes no processo em razão da jurisdição que ele exerce. E você já sabe que, de acordo com a visão garantista, a jurisdição é limitada pelo processo, pela garantia decorrente do próprio processo. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse ponto, pode retomar lá a aula 1, em que nós conversamos longamente a respeito desses conceitos. Hoje, nós trataremos, então, sobre poderes do juiz. Paulo, pode cortar para mim lá para o slide, por favor, meu amigo. Especificamente, nós falaremos sobre poderes processuais do juiz. E nessa perspectiva, eu quero trazer para vocês, põe o PIP ali para mim, Paulo, eu quero trazer para vocês uma diferenciação entre poderes processuais e poderes decisórios. Vejam, meus amigos, poderes que eu poderia chamar de materiais do juiz. O juiz, como vocês bem sabem, ele tem o poder de resolver de maneira heterocompositiva aquela questão levada ao seu conhecimento através da ação, não é mesmo? Então, esse poder material do juiz não será objeto agora de análise, porque é um poder sobre a análise de mérito. Basicamente, nós falaremos sobre esse assunto quando formos estudar fundamentação das decisões judiciais, tá ok? Hoje o nosso foco é sobre os poderes processuais e aqui eu quero apresentar para vocês uma classificação com 5 critérios para que nós possamos entender os poderes processuais. Beleza? Tira o PIP fora, Paulo. Vamos lá trabalhar então sobre os nossos critérios. Meus amigos, o primeiro critério que eu quero tratar com vocês é segundo a finalidade. E segundo a finalidade, os poderes eles podem ser de direção, de decisão e de execução. Como eu estava falando com vocês, então, o que nós vamos basicamente concentrar hoje são sobre os poderes de decisão, que me parece propriamente tratar dos poderes processuais. Os poderes de decisão e execução são aquilo que eu prefiro chamar essencialmente de poderes materiais do juiz, tá ok? Mas poderes de decisão e poderes de execução nós trataremos em outro momento. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre um dos poderes de execução, que é nada mais, nada menos do que as medidas atípicas de execução. Trarei uma visão panorâmica sobre elas. Só que a concentração do nosso estudo é sobre os poderes de direção, tá bem? Que basicamente eles podem ser... Põe o PIP para mim, Paulo. Basicamente eles podem ser caracterizados com poderes de controle, de fiscalização, poderes ordinatórios e poderes instrutórios. E aqui eu já faço uma caracterização melhor para vocês. Veja, os poderes instrutórios,
Quem vai tratar de forma mais detida com todos vocês é o professor René Hellmann. Quando ele for falar sobre provas, ele tratará sobre poderes instrutórios. Hoje eu vou só dar uma visão geral a respeito deste panorama. Os poderes ordinatórios serão tratados com vocês quando nós formos analisar os pronunciamentos do juiz lá no artigo 203 do Código. Daqui a pouco a gente retoma esse ponto. E aqui, hoje, nós concentraremos sobre os poderes de controle e os poderes fiscalizatórios. Pipe fora. Segundo a iniciativa, meus queridos, vejam, segundo a iniciativa, os poderes do juiz eles podem ser oficiais ou provocados. Corta para mim. Vejam, é muito simples entender isso. Vocês bem sabem que o juiz possui poderes de ofício, de cognição de ofício, que ele não necessita de provocação pelas partes. Por outro lado, existem poderes que o juiz somente podem exercer quando provocados. Vou te dizer de pronto. Os poderes do juiz a respeito da decisão de mérito, em regra, somente podem ser exercidos quando provocados. Tá ok? Então é indispensável que haja a provocação das partes para que o juiz atue dessa maneira. Por outro lado, existem poderes que podem ser realizados de ofício. Corta de volta para o quadro para mim, Paulo. Exemplos típicos de poderes de ofício que o juiz pode realizar está lá no artigo 337, parágrafo 5º. Parágrafo 5º do Código. Você pode ver também no artigo 485, parágrafo 3º do Código. Tá bem? Você vai ver então que estes são poderes de ofício. Vem para mim. Vou dar um exemplo típico. Veja, a cognição a respeito dos pressupostos processuais e das condições da ação são matérias cognoscíveis de ofício pelo juiz. Então, ele pode, mesmo sem provocação, entender que uma das condições da ação não está presente, um dos pressupostos processuais também não está presente, não se encontra naquela relação. Veja aqui, é indispensável que eu retomo também outro conceito que nós trouxemos na aula 1. É indispensável que você note que qualquer poder de ofício que o juiz pode atuar necessita que antes de qualquer decisão haja pelo juiz a consulta às partes para que se manifestem a respeito daquele ponto, caso o juiz não tenha sido provocado a respeito daquele ponto. Ou seja, caso as partes ainda não tenham se manifestado sobre isso. Então, entendam aqui, meus queridos, isso é muito simples entender. Caso o juiz verifique, então, a inexistência de uma das condições da ação, deve consultar as partes a respeito da existência ou da inexistência daquela condição da ação, que nós chamamos de dever de consulta decorrente do artigo 10, que evita, assim, a decisão surpresa. Tá ok? Entenderam? Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Nós podemos ter ainda a divisão dos poderes segundo os elementos da demanda. E aqui os poderes eles podem ser limitados ou ilimitados. E nesse ponto, eu chamo a atenção de vocês para um pequeno detalhe. Vem para mim aqui, Paulo. Veja, os poderes do juiz, e aqui normalmente nós falamos sobre cognição, e cognição é decisão, é conhecimento para decidir. Normalmente os poderes de decisão do juiz são limitados pela congruência entre pedido e decisão. Isso decorre do princípio da adstrição, previsto lá no artigo 319, inciso 4 do CPC,
que estabelece a necessidade da petição inicial trazer o pedido e suas especificações. Então o juiz, na cognição de mérito, ele está limitado ao pedido das partes. Ele está limitado à congruência entre pedido e sentença. Tá bem? Nós vamos também estudar um pouco mais sobre isso quando nós falarmos sobre fase postulatória e também sobre sentença no processo civil. Então, esse ponto será melhor esclarecido no momento em que nós chegarmos nesta fase. Os poderes podem ser também ilimitados em determinada medida. Vejam, no que toca aos elementos da demanda. Então, sobre o pedido, ele é sempre limitado. Poder decisório sempre limitado. Só que há quem defenda que os poderes do juiz em relação aos fatos, eles são ilimitados. E agora eu preciso que você repare o detalhe para que não confunda essa classificação. Não se defende aqui uma liberdade do juiz em atividade cognitiva a respeito da ação, o descolamento da causa de pedir. Não. O juiz sempre estará adstrito à causa de pedir e ao pedido. O que acontece aqui é que os fatos trazidos pelas partes não limita o juiz no que toca ao enquadramento jurídico desses fatos. Então, em decorrência do princípio do iuria novit curia, o juiz conhece o direito, ele pode conhecer dos fatos, ele pode então conhecer das alegações fáticas apresentadas pelas partes e entender que não existe relação sobre os fatos narrados e determinada regra jurídica apresentada pelas partes. Quer ver um exemplo clássico? Vou te dar aqui. A parte ajuíza, por exemplo, uma ação de reintegração de posse. Só que o único fundamento dela é a propriedade. Então ela quer ter protegida sua posse em razão da propriedade. Nós sabemos que toda narrativa fática de ser proprietário traz àquela parte autora um outro direito, uma outra pretensão material, que é a pretensão de reivindicação do imóvel. Então, ele tem a possibilidade de retornar ao contato fático com o imóvel, não em razão da posse anterior que ele exercia e não alegada, mas sim em razão da propriedade. É uma ação, portanto, petitória e não possessória. É uma reivindicação da propriedade e não uma reintegração da posse. Ok? Isso precisa ficar muito claro para vocês. O juiz, então, pode conhecer daquela questão, não com uma ação possessória, mas sim com uma ação petitória. Obviamente que lá no saneamento, quando o juiz for estabelecer as questões jurídicas, ele tem que deixar isso claro. Nós vamos retomar o ponto quando nós falarmos sobre saneamento do processo. Ok? Então, só para você entender que há não há limitação para o juiz entre a correlação do enquadramento jurídico trazido pela parte e do conhecimento fático. O conhecimento fático pode levar a um enquadramento jurídico diverso, mesmo que não apresentado pelas partes. Corta lá pra gente, Paulo, por favor, para o quadro. Desculpa, pessoal. Nós temos aqui, ó, além dos poderes já apresentados, há ainda dois critérios. Segundo o momento. Então, deixa eu voltar aqui. Segundo o momento, os poderes podem ser preclusivos e não preclusivos. Corta para mim. Vejam. Via de regra, as questões conhecidas pelo juiz não podem ser novamente analisadas por ele. Então, a cada decisão, a não ser, eu vou chegar nesse ponto, a cada decisão ocorrem pequenas instabilidades decisórias. Isso acontece justamente para que o procedimento possa andar, para que o procedimento possa seguir. Então, vejam, meus amigos,
É indispensável que você note que, para o juiz, existem preclusões momentâneas sobre as suas decisões de acordo com aquilo que ele conheceu. Veja, aumentando o âmbito horizontal ou vertical da cognição pelo juiz, a preclusão anteriormente ocorrida não ocorre mais. Vou dar um exemplo para você entender. O juiz, então, analisando um pedido inicial de tutela antecipada, entende por indeferir o pedido. Ele indefere o pedido de tutela antecipada. A parte apresenta um pedido de reconsideração. O juiz não pode reconsiderar a decisão anteriormente apresentada pela simples provocação apresentada naquele momento, porque não houve ampliação ou aprofundamento da cognição, do seu conhecimento. Por outro lado, após a apresentação de contestação, após a instrução processual, por exemplo, pode existir a renovação do pedido de tutela antecipada pela parte. E aí o juiz não tem para si qualquer tipo de preclusão, tá ok? Ele pode retomar, então, a decisão a respeito daquele ponto. Existem, no entanto, decisões que precluem para o juiz. Decisões que ele não pode rever. Por exemplo, é o caso, em regra, da sentença de mérito. Como eu disse, em regra. Nós falaremos depois sobre algumas exceções. Eu posso dizer, por exemplo, que nem em procedência liminar da demanda, o juiz tem para si o efeito regressivo com a apelação. Então ele pode rever a sua decisão, tá bem? Em regra, a decisão, o pronunciamento sobre o mérito, ele preclui o juiz não pode conhecer novamente dele. Existem, por outro lado, alguns pronunciamentos não preclusivos. Vou dar um exemplo para você. Quando o juiz conhece, por exemplo, dos pressupostos processuais, e ele, juiz, entende por indeferir uma preliminar de ilegitimidade passiva, nada impede que, posteriormente, ele se convença da ocorrência efetiva da ilegitimidade e retome este ponto. Então, o fato dele ter decidido anteriormente não impede que, posteriormente, ou mesmo em outro grau de jurisdição, se entenda pela ocorrência da ilegitimidade, por exemplo, com continuação do pressuposto processual. Ele pode falar, não há coisa julgada, posteriormente, analisando novamente a questão, ele verifica que há coisa julgada, tá bem? Então, essas questões processuais, não há preclusão. Por outro lado, a partir do momento em que o juiz entende que a parte é ilegítima, ocorre ali um efeito preclusivo para si, que gera uma estabilidade sobre o processo. Nós veremos isso lá na análise das hipóteses do 485, quando nós chegarmos lá. Mas, por enquanto, só para dar esse gostinho para vocês aí. Corta para o quadro ali, Paulo, por favor. Vamos ver se a caneta não me derruba aqui, Paulo. E segundo o conteúdo... deixa eu voltar. Segundo o conteúdo, os poderes do juiz, eles podem ser vinculados ou flexíveis. Atenção aqui, meus amigos. Corta para mim. Eu estou falando do conteúdo decisório. Quando eu falo de poderes vinculados, eu estou dizendo que o juiz está adstrito ao procedimento previsto em lei e, em razão disso, ele deve seguir aquele procedimento previamente desenhado no plano legal. Tá ok? Então, em regra, os poderes do juiz são vinculados. O que eu chamei aqui de poderes flexíveis decorre de determinadas cláusulas abertas previstas no procedimento para que o juiz faça a escolha de determinado preenchimento para essa cláusula aberta. Corta lá de novo para mim. É o caso, por exemplo, meus amigos, da previsão do artigo 356, parágrafo 4º do CPC, que estabelece
a decisão, põe o pipe para mim, Paulo, a possibilidade do juiz decidir se a liquidação de sentença e a execução, o cumprimento de sentença daquelas questões julgadas por julgamento antecipado parcial de mérito, lá no 356 trata do julgamento antecipado parcial de mérito, elas serão executadas ou liquidadas nos mesmos autos ou então em autos em apartado. É uma liberalidade do juiz segundo o procedimento. Nós vemos também essa hipótese lá no artigo 218, parágrafo 1º. Se você abrir lá o 218, parágrafo 1º, você vai ver essa possibilidade que, a depender da complexidade de determinado ato processual ou oportunidade processual, o juiz pode fixar prazos diversos. Tá bem? Está lá no 218, parágrafo 1º. Há quem chame os poderes flexíveis do juiz de poderes discricionários. Eu, particularmente, não gosto. Pode cortar para mim. Não gosto desta previsão. Me parece que os poderes do juiz não podem ser considerados como discricionários. O juiz não possui discricionariedade, o juiz não tem escolha dentro do processo, nomeadamente no que toca à decisão de mérito. Existem algumas cláusulas abertas que possibilitam ao julgador o seu preenchimento, mas todas elas precisam de uma fundamentação. E, via de regra, necessitam também do dever de consulta. Veja, dentro do procedimento nós temos algumas lacunas que possibilitam tipicamente flexibilização pelo juiz, mas de questões de menor repercussão. Por exemplo, que é uma mera questão de gestão do procedimento, se os autos do cumprimento de sentença de julgamento antecipado parcial de mérito permanecerão ou não em trâmite nos mesmos autos, esse procedimento se tramitará nos mesmos autos do processo que segue para o julgamento completo do mérito. Né? Se eu tenho julgamento antecipado parcial do mérito, é porque eu ainda tenho mérito a ser desafiado posteriormente em sentença. A boa prática diz que eu tenho que desmembrar. Só que o legislador entendeu por trazer ao juiz essa possibilidade. A possibilidade de flexibilizar tipicamente o procedimento nesse ponto. Mesma coisa no que toca ao prazo. Nós vamos falar posteriormente sobre os poderes de flexibilização processual do juiz, nos termos do 139.6, e aí eu vou me aprofundar sobre essa questão do prazo. Isso não é tão simples quanto parece. Eu defendo particularmente que o juiz não tem esses poderes discricionários de fazer o que bem entender de acordo com determinada oportunidade. Ele deve obediência a vários preceitos constitucionais e também garantias processuais que devem ser observadas para que o procedimento previsto não seja seguido, tá bem? Especificamente, existem inúmeras providências que não possuem prazo previsto em lei. Dessas providências, o juiz deve estabelecer prazos, então, específicos, né, de acordo com a complexidade. E é aqui que a complexidade deve ser preenchida por uma fundamentação. Tá bom, meus amigos? Nós trouxemos aqui, então, uma visão panorâmica dos poderes, com essa classificação para vocês. E no próximo bloco nós vamos tratar, então, sobre os poderes de direção do juiz no processo. E aí a gente trata de um por um deles de forma bastante tranquila. Tá ok? Daqui a pouco a gente volta, toma uma aguinha lá, eu tô aqui com vocês em 2 segundos.